Graça e paz, irmãos, amém? Que bênção é cantarmos que o nosso Deus reina sobre todos, reina sobre os impérios que se dobram diante dele. E o bichinho estava ali pertinho de mim, aí eu, em vez de pisar, eu fiquei com dó, tentei chutar lá para fora e eu errei o chute. Muito bem, mas que bom que estamos aqui, que bom que você veio. Estamos nessa noite para adorar o nosso Deus. Eu te convido então a abrir sua Bíblia no Salmo de número 27. Salmo número 27. Às vezes eu ouço as pessoas falando assim, Salmo capítulo 27. Salmo não tem capítulo. Como são versos, é sempre número. Então nunca é capítulo 1, capítulo 2, Salmo não tem capítulo, é só número. Então é como Provérbios, também é assim. Salmo de número 27, versículo 4, eu te convido a ficar em pé para lermos todos juntos esse texto da palavra do Senhor. Salmo de número 27, versículo 4, leiamos a uma só voz, vamos lá? Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os
os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei. Se Jesus chegasse para você agora e perguntasse assim: pode pedir uma coisa, o que você quiser eu vou te dar. Será que do fundo do coração, pensa aí, você pediria isso aqui? Senhor, eu quero ficar logo perto do Senhor de uma vez para sempre. Será que a gente pediria isso? Ou pediríamos uma vida mais longa, riquezas? Não, Senhor, dá uma vida mais longa para eu te servir aqui. O salmista, Davi, ele diz assim: uma coisa eu quero morar na casa do Senhor. Por quê? Quem é que mora na casa do Senhor? O Senhor. Davi está dizendo: eu quero ficar na presença de Deus, eu quero contemplar a beleza do Senhor. Deus é o seu maior amor, cultuar a Deus é a razão da sua vida, orar a Ele, ouvir a voz dele na palavra, na Bíblia. Você tem Deus como principal alvo da sua vida, ou Deus é apenas uma gavetinha? No domingo à noite eu abro uma gaveta, vou para a igreja, chego em casa, fecho a gaveta. Deus não pode ser assim na nossa vida. Uma coisa peço ao Senhor e buscarei: que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Como é a beleza de Deus? Seus atributos: poderoso, bondoso, sábio, justo, eterno, glorioso, santo, santo, santo. Não há como medir toda a beleza que está em Deus. Que Deus seja o maior objetivo da sua vida. Amém? E ainda em pé nós vamos cantar então o hino de número 42. O nosso navio diz: vamos falar do grande amor de Deus e de quão grande o nosso Senhor é. A Deus demos glória. Concede ao mais
seus olhos nesse instante e declare aí no seu coração, na sua mente, o seu amor por Deus. Diga para Deus que você depende dele. Diga para ele que você não tem nada, nenhuma posse, você não tem nada que se compare a ter o Senhor Jesus. Vamos ter nesse momento oração ao nosso Senhor, pedir a nossa irmã Clara que nos conduza nessa oração de adoração ao Senhor. Louvado seja o Senhor, nós estamos aqui nessa noite, Pai, para glorificar o teu nome, para render graças, Senhor. Somos gratos a Deus pelo amor conosco, Pai. Nós reconhecemos que sem o Senhor nada somos e nada podemos fazer, Pai. Tudo depende do Senhor, da tua vontade, Senhor. A nós, Deus, resta te prestar culto, te aceitar, Pai, integralmente como nosso Senhor e Salvador, e saber, Pai, que o Senhor é dono de tudo, de todos, Deus. Tudo é conforme a tua vontade. Então, Pai, coloca no nosso coração o desejo de parecer mais contigo, Senhor, para que a gente possa te agradar, Senhor. Sabemos que somos pecadores e nos apresentamos a Ti, Pai. Pedimos perdão por todas as nossas falhas, Deus, pelas nossas fraquezas, pelas nossas dúvidas, Deus. Seja conosco, Pai. Nos ajude, tenha misericórdia de nós. E nós louvamos o Teu nome nesta noite e todos os dias da nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar, as irmãs podem se assentar. Eu te convido a abrir sua Bíblia ainda no Salmo. Agora, Salmo de número 51. Salmo 51, versículos 10, 11 e 12. Salmo 51, 10, 11 e 12 diz assim a palavra do Senhor: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Se no Salmo 27 Davi vai dizer assim: uma coisa peço ao Senhor, eu buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias e contemplar a tua beleza. Esse era o desejo de Davi. No Salmo 51, depois de pecar, ele fica com a seguinte preocupação: misericórdia, o meu pecado me afasta de Deus, que é o maior desejo da minha alma. O meu pecado me tira a alegria de estar na presença do Senhor. Então, Davi escreve esse salmo que é uma confissão, um arrependimento. Ele vai dizer: crie em mim, ó Deus, um coração puro. Porque quando depende de mim, enquanto depende de mim, ele não é. Renova dentro de mim um espírito que não se abala. E ele então vai dizer: não me repulse da tua presença. Senhor, eu pequei, mas não me joga fora. Me perdoa e permita que eu possa ficar na presença do Senhor. Nesse momento, vamos fechar os nossos olhos mais uma vez, pedir a Deus perdão pelos nossos erros, pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões. Quem sabe, pensa algumas coisas aí. Não precisa fazer uma lista de confissão de pecado, mas quem sabe 2, 3 coisas que essa semana a sua mente te faz lembrar que você fez. Quem sabe você disse algo no momento de muita ira. Quem sabe você passou da conta na hora de falar com alguém. Quem sabe
alimentou uma mágoa no seu coração, um ressentimento. Ou talvez você passou a semana toda e não leu a Bíblia nenhuma vez, não tirou nem um tempinho para orar. Também é motivo de confessar e pedir a Deus ajuda para não cometer essas coisas todas. Deus, nós estamos aqui na presença do Senhor e precisamos do Teu amparo sobre nós. Precisamos da Tua instrução sobre nós. E a Tua instrução nesse momento é que o Senhor nos perdoa os pecados e por isso confessamos a Ti os nossos pecados, os que lembramos e os que não lembramos. Os que cometemos, ó Deus, inconscientemente, e aqueles que o fizemos conscientemente, nos perdoa. Limpe o nosso coração, em nome de Jesus. Crie em nós, ó Deus, um coração puro, Senhor, e coloque em nós a alegria de Te adorar, a alegria de Te servir, a alegria de sentir a salvação do Senhor. Recebe, ó Pai, o nosso louvor nessa noite. Louvores que sairão de lábios que confessam o Teu santo nome. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos louvar ao Senhor. Vamos ficar em pé nesse momento para cantarmos cânticos espirituais com muita alegria, com muita dedicação do nosso ser. Você abra bem a boca para cantar. Se porventura você trouxe o seu dízimo, a sua oferta, você pode botar no calculaço, senão você pode fazê-lo durante os dias do mês aí, né, direto lá na conta da igreja, enfim. Vamos adorar o nosso Senhor, servi-lo na beleza da santidade. Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãos. Boa noite. Nós vamos cantar a primeira canção. É uma canção que eu fui questionada essa semana pela minha esposa, porque ela diz assim: lutamos batalhas que Cristo venceu. Por que a gente tem que lutar então, se Cristo já venceu? Né? Mas nós sabemos que a nossa vida é feita de batalhas diárias. Todos os dias nós temos o nosso leão para lutar contra ele. Mas o importante é que no nosso dia a dia, quando nós lutamos contra o nosso próprio pecado, nós podemos saber que Jesus já venceu. Jesus já venceu tudo. E o que nós passamos é muito pouco. Pode parecer muito, mas é muito pouco. Porque Jesus já lutou e Ele já venceu. Eu só gostaria que nós cantássemos esse refrão, já que é uma música que nós não cantamos muito com a igreja. Nós fizemos algumas vezes os prelúdios dela, mas eu quero convidar você a cantar o refrão, aprender o refrão e depois nós iniciamos. Lutamos batalhas que Cristo venceu, não importa o que virá, vamos descansar, não conheço amanhã, mas sei que já fez. Lutamos batalhas que Jesus
Quantas vezes a gente está passando por um problema, uma situação de crise, assim, e a gente pensa assim: poxa Deus, por que eu? Por que uma doença? Por que uma situação financeira? Logo eu, Senhor, que te sirvo, que estou na igreja todo domingo. Mas a gente não para pensar o quão pecadores nós somos e dizemos, e olhamos para Deus e dizemos assim: logo eu, Senhor, tão pobre, tão fraco, tão pecador, e o Senhor me escolheu. Logo eu, Senhor, diante de um Deus tão infinito e eu tão finito, por que eu? Essa é a pergunta certa que nós devemos fazer ao Senhor, diante dessa reflexão, não diante dos nossos problemas, porque eu, logo eu, não. Porque nós sofremos porque merecemos. Mas Jesus sofreu sem merecer e Ele nos deu graça sobre graça, plenitude de renascimento. E Ele nos diz assim: eu te amo, por isso vem, que eu vou te dar vida. Graça sobre graça recebi, e na plenitude recebi. Quando abrir meu Deus, o amor de Deus.
corpo inerte ali ficou, luz que ante as trevas se apagou, glorioso dia então surgiu, níveis não ressuscitou, vitória eterna conquistou, meu pecado libertou, Deus eu sou, é meu, eu consegui Jesus. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Não há mais fogo a nós, esse é o poder de Cristo em mim, e toda minha vida aqui, Ele será meu amigo. Tenho poder de envergonhar, das suas mãos me afastar, até voltar, me chamar, em Cristo permanecer. Tenho poder de envergonhar, das suas mãos me afastar, até voltar, me chamar, em Cristo eu vou permanecer. Guilherme, você pode orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, exaltado Deus, nós te damos graças, nós glorificamos ao seu nome, Pai, pelo seu poder, pela sua graça, pela sua misericórdia que está sobre nós todos os dias e todos os momentos, ó Pai. Muito obrigado, ó Deus, por esse momento de louvor, Pai, por esses cânticos que aqui foram entoados, ó Deus, exaltando o Senhor, Deus, reconhecendo a nossa pequenez e a nossa dependência de Ti, ó Pai. Nós sabemos que as nossas vidas estão em Suas mãos, Pai, por isso nós ficamos tranquilos, nós confiamos no nosso futuro, ó Pai. Eu te dou graças por esse momento de culto, Deus, dou graças pelas famílias que estão aqui, Pai, e peço que o Senhor prepare os nossos corações para essa mensagem, ó Deus. Receba esse culto de todo o coração, Pai, que nós possamos fazer o sincero a Ti. Isso é o nosso louvor, a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. As crianças vão vir para frente. É muito bom ter Jesus no coração. É muito bom ter Jesus no coração. Andar com Ele, juntinho dele. É muito bom ter Jesus no coração. Andar com Ele, juntinho dele. É muito bom ter Jesus no coração. Amém. É muito bom ter Jesus no coração. Vamos orar pelas crianças, enfim. Nós vamos lá para a salinha daqui a pouquinho, para receber a palavra do Senhor. Vamos fechar os nossos olhos e orar. Pedir a Ellen para nos conduzir nessa oração. Senhor Deus e Pai, graças a nós por esse dia, ó Pai, pela oportunidade de estarmos aqui, louvando a Ti, ó Pai, e para podermos ouvir a Sua palavra. Sim, sim. Queremos te agradecer, ó Deus, agora pela vida dessas crianças. O Senhor tem disposto saúde para elas, ó Pai. O Senhor tem cuidado delas em todos os lugares, ó Pai. Nos ajude aos pais com sabedoria, com discernimento, ó Pai, que nós possamos sempre criá-los acerca da Sua palavra, ó Pai, diante da Sua vontade. Que possamos sempre ensiná-las o caminho do Senhor, ó Pai, para que elas nunca se desviem. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.
Amém. Vamos lá? Isso. Muito bem. Quero convidar os irmãos, as irmãs a que abram a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 2. Apocalipse capítulo 2. A partir de hoje, nas próximas semanas, eu quero ministrar para o nosso ensino, para o nosso aprendizado, a partir das 7 igrejas em Apocalipse. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes e todas as outras, Filadélfia e Laodiceia. 7 igrejas que Jesus escreve uma carta para cada uma delas. Há muitas ideias sobre o que as 7 igrejas aqui significam. Obviamente eram igrejas reais na Ásia Menor, ali na atual Turquia. E alguns vão dizer que cada igreja dessa simboliza características de igrejas diferentes. Ou cada uma delas descreve o que cada igreja pode ser, né? Uma igreja pode ter todos os defeitos das 7, é muito defeito, mas também pode ter também, por outro lado, a bênção de todas as 7. E eu quero, daqui até os próximos mais 6 domingos, a gente meditar em cada uma delas, né? Então vamos ler aí Apocalipse, capítulo 2, versículos de 1 a 7, a palavra do Senhor diz assim: Carta à igreja em Éfeso. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos, e tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Vamos todos juntos ler ao vencedor em diante, vamos lá? Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Vamos orar mais uma vez. Espírito Santo, fala ao nosso coração, instrua-nos, molda a nossa vida. É o que te pedimos através da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. E amém. Carta à igreja em Éfeso, Apocalipse 2, 1 a 7. Nessa noite eu quero falar com os irmãos sobre o que Adão nunca teve. O que é que Adão nunca teve? Quando abrimos o livro de Apocalipse, muitos pensam imediatamente nas grandes visões sobre o futuro, nos símbolos misteriosos e no triunfo definitivo de Deus sobre o mal. Claro,
Apocalipse tem tudo isso e muito mais. Mas antes de revelar o que acontecerá no fim da história, Cristo revela o que acontece dentro da sua igreja. Antes de mostrar o novo céu, antes de mostrar a nova terra, João vê o Filho do Homem caminhando entre os candeeiros, capítulo 1, versículos 12 e 13. Ele está no meio da igreja e conhece suas obras, conhece suas lutas, conhece suas virtudes e também conhece suas fraquezas. Apocalipse começa então com uma verdade que consola o nosso coração. Qual verdade? É que a igreja nunca está fora do olhar de Cristo. A igreja nunca está fora do olhar de Cristo. As 7 cartas aqui, no capítulo 2 e capítulo 3, foram dirigidas às igrejas reais da Ásia Menor, que enfrentavam perseguição, sedução, falsos mestres, falsos apóstolos, enfrentavam o pecado interno. E embora fossem cartas escritas a comunidades daquele tempo, essas cartas carregam uma mensagem permanente, uma mensagem atual. O mesmo Cristo que andava entre os candeeiros, que andava entre aquelas igrejas, continua nos examinando a igreja hoje. E é por isso que eu quero ver com os irmãos algumas coisas. Em primeiro lugar, eu quero ver com os irmãos aqui nesse texto sobre o Cristo que conhece a sua igreja. Cristo conhece a sua igreja, versículos de 1 a 3. A primeira carta é para a igreja de Éfeso, uma cidade portuária, uma cidade rica, capital da Ásia Romana, famosa pelo templo de Ártemis, marcada por idolatria e práticas mágicas. Nesse ambiente hostil da cidade de Éfeso, a igreja se destacou com perseverança, num ambiente hostil, e Cristo a advertiu que não bastava ela resistir aos erros, não bastava ela não aceitar, por exemplo, as obras dos nicolaítas. Nicolaítas eram provavelmente pessoas que seguiam um homem chamado Nicolau, e os nicolaítas eles diziam que não tem problema ir nos templos dos deuses e comer comida sacrificada aos ídolos. Não tinha problema haver pecados sexuais dentro da igreja. Aliás, os nicolaítas acreditavam assim: já que a graça me perdoa o pecado, então quanto mais eu pecar, mais eu dou oportunidade para a graça de Deus me abençoar. E a igreja resistia aos nicolaítas, perseverava na doutrina, era uma igreja fiel na verdade. Contudo, havia um perigo silencioso dentro dessa igreja. Qual o perigo? Abandonar o primeiro amor, esfriar no coração o primeiro amor. E existe uma diferença muito grande entre uma igreja que continua trabalhando para Cristo, persevera, doutrina fiel, é muito diferente de uma igreja que continua amando a Cristo. Porque as pessoas dentro da igreja podem servir a Cristo, mas infelizmente sem amar a Cristo. Mas quem ama a Cristo sempre vai servir a Cristo. A igreja de Éfeso fazia as coisas certas, mas havia perdido a alegria da comunhão com Cristo, que dá sentido a todas as coisas, a comunhão com Deus. Por isso que lá no início do culto eu li o Salmo 27. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei. Qual é? Que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor. É por isso que depois eu li
Salmo 51, onde Davi fala: Senhor, eu pequei, não me expulses da tua presença, me coloca perto de ti. A igreja em Éfeso, ela tinha um problema sério, um perigo silencioso. Não era abandonar a verdade, ela obedecia a verdade. Mas era perder o primeiro amor, perder a alegria da comunhão com Deus, da presença de Deus. E é por isso que a promessa feita para essa igreja, que Jesus conhece tanto, qual é a promessa que Jesus faz para ela? Versículo 7, ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida. É por isso que essa é a promessa feita por Jesus à sua igreja, acesso à árvore da vida. E o que significa ter acesso à árvore da vida? O que significa isso? E o que é que Adão não teve? O que é que Adão não tinha? O que é que ele nunca teve? Em primeiro lugar, Cristo conhece a sua igreja. Essa igreja perseverava, essa igreja era firme na doutrina, essa igreja não aceitava falsos profetas, falsos apóstolos, mas ela era fria no amor. E Jesus está dizendo: olha, vocês precisam resolver isso. E eu estou aqui para resolver. Cristo conhece a sua igreja. Em segundo lugar, o texto nos revela também exatamente isto, que Cristo revela o grande problema da sua igreja. Versículo 4 e 5. Tenho, porém, contra ti que abandonastes o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Cristo revela o grande problema da sua igreja. Para compreender o valor dessas palavras aqui, é preciso voltar ao Éden. Lembra do Éden? Gênesis 1, Gênesis 2, Gênesis 3. Adão tinha uma comunhão verdadeira com Deus. Tinha ou não tinha, irmãos? Adão tinha ou não tinha comunhão com Deus? Claro que tinha. Mas era uma comunhão que podia ser perdida. Podia ou não podia ser perdida? Podia. Tanto é que ele perdeu. Tudo estava no devido lugar, lá no Éden, lá no jardim. Não havia culpa, não havia distância, não havia barreiras. A presença de Deus era um ambiente natural da existência humana. Aquilo que Davi pede: eu quero habitar na casa do Senhor, Adão tinha. Mas ele podia perder, e ele perdeu. Quando Adão pecou, ele não perdeu apenas acesso à árvore da vida, lembram? E quando ele peca, Deus fala: expulsa ele para ele não ter acesso à árvore da vida. Ele perdeu aquilo que a árvore simbolizava. Adão perdeu não apenas a árvore da vida, ele perdeu aquilo que esse fruto da árvore da vida representava, que era o quê? A comunhão, a presença. Houve uma ruptura, houve uma quebra de harmonia. A expulsão do jardim foi o sinal visível de uma quebra invisível. A comunhão de Adão com Deus foi quebrada. E é isso que está acontecendo em Éfeso. Quando Adão é expulso do paraíso, vieram os querubins com uma espada flamejante. Lembram do texto lá? Querubins guardavam a entrada do jardim com uma espada flamejante. E Adão foi expulso para o Oriente. Ele não podia voltar para o Ocidente, ele tinha que ir para o Leste, não podia voltar para o Oeste, porque tinha um anjo lá com uma espada flamejante. E o anjo com a espada flamejante guardava o caminho para a árvore da vida. O jardim continuava lá. O jardim continuava existindo. Mas Adão não tinha mais acesso ao jardim. O acesso foi fechado. A mensagem era clara. O homem pecador já não podia permanecer
na presença de Deus que é santo, sempre santo. E é nesse ponto da história que Éfeso encontra a história do Éden, do jardim. A igreja não havia abandonado a doutrina, a perseverança ou o discernimento. A igreja sabia quem eram os falsos profetas. A igreja sabia que não podia comungar com o pecado. Mas a igreja abandonou o primeiro amor. Perdeu a alegria da comunhão com Deus. É isso que torna todas as coisas valiosas. Paulo vai dizer assim: e se vivemos, para o Senhor vivemos. E se morremos, para o Senhor morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. A vida e a morte só tem sentido por causa de Deus. Ter vida sem Deus não é vida. E morrer sem Deus, pior ainda. Éfeso, essa igreja, perdeu a alegria da comunhão com Deus, que torna todas as coisas valiosas. E é isso, exatamente isto, que Cristo promete restaurar ao vencedor. Aquele que não abandonar o primeiro amor, aquele que andar comigo, darei a ele o quê? Acesso à árvore da vida, sinal da comunhão que Adão perdeu, sinal da proximidade que Adão perdeu e nós perdemos junto com Adão. Então, queridos irmãos, Cristo conhece a sua igreja. Cristo revela o grande problema da sua igreja, que é o quê? Apesar de conhecer verdades e ser toda certinha, perdeu a alegria de andar com Deus. E a terceira verdade que esse texto mostra para nós é que Cristo promete comunhão eterna à sua igreja. Cristo que conhece a sua igreja. Conhece ou não conhece? Cristo que revela o problema da sua igreja. Também é o Cristo que promete resolver o problema da igreja. E como resolve o problema da igreja? Cristo promete comunhão eterna para essa igreja. Está no versículo 7. A comunhão prometida por Cristo, ela é superior. Adão tinha comunhão na sua inocência, quando não havia pecado em seu coração. Mas nós temos comunhão com Deus quando? Por causa do que, irmãos? Por causa da redenção. Temos comunhão com Deus por causa de Cristo. Adão tinha comunhão na inocência, mas como ele podia pecar, ele podia perder. Mas a nossa comunhão com Deus, ela foi comprada com o sangue de Cristo. E ela não pode ser definitivamente perdida. A comunhão de Adão estava ligada à sua obediência, mas ele desobedeceu. Foi-lhe dada em inocência, mas a vida prometida precisava ser guardada em obediência. Não coma desse fruto, Adão, porque o dia que você comer, você vai morrer. Mas bastou um momento de descrença, uma desobediência, para que tudo se perdesse. Por quê, irmãos? Porque o pacto das obras, a aliança das obras que Deus tinha com Adão, ela não tinha reservas. O pacto que Deus fez com Adão não tinha fiador. O pacto que Deus fez com Adão não tinha um segundo Adão atrás de Adão, caso ele falhasse. Deus fez um acordo com Adão, mas se Adão caísse, não teria fiador, não teria garantidor, não teria quem pagasse a dívida por ele. Adão guardava o jardim. Mas quem guardava Adão? Ninguém.
A nossa comunhão com Deus, ela nasce não na nossa inocência, mas ela nasce de outra fonte. Ela não depende da nossa perseverança para começar, ela não se sustenta com a nossa fidelidade para continuar. Cristo obedeceu onde Adão desobedeceu e morreu para que a queda de todos os que caem em Adão não tivesse a última palavra sobre nós. Por isso, o vencedor de Apocalipse 2 não é aquele que nunca vacila, mas é aquele que é guardado por um que nunca vacila, que é guardado por Jesus, que é um fiador fiel, que não cai, que não erra, que não teve pecado, mas que eternamente nos sustentará em Deus. O que é que Adão não teve, irmãos? Um garantidor, o Senhor Jesus atrás de si. Mas nós temos o que Adão nunca teve, Jesus na nossa vida. Amém, irmãos? Você entende o valor disso? Você entende como isso é precioso? Nós temos muito mais do que Adão nunca imaginou ter dentro do jardim. Adão não tinha ninguém atrás dele para suportá-lo na sua queda, mas nós temos Jesus. E quando nós pecamos, nós pedimos perdão. Quando nós erramos, nós pedimos ajuda. Quando nós somos incapazes, Cristo é capaz por nós. Cristo é capaz por nós. Eis o que Adão nunca teve. Não apenas uma árvore, mas alguém que guardasse o acesso de Adão à árvore. Ou melhor, o que é que Adão nunca teve? Adão nunca teve alguém que garantisse para ele acesso à árvore da vida. E é exatamente isso que Jesus promete para a igreja em Éfeso. Uma igreja 100% santa? Uma igreja sem pecado? Uma igreja sem falha? Não. Mas aquele que chama a igreja em Éfeso ao arrependimento é o mesmo que dará aos vencedores uma comunhão e acesso à árvore da vida que jamais será interrompida, um caminho que jamais será barrado. No paraíso de Jesus para nós, nessa acesso à árvore da vida para nós, não há mais serpente nesse paraíso, nem expulsão desse jardim, não há espada flamejante barrando o caminho, não há pecado capaz de romper essa intimidade nossa com Deus. A igreja em Éfeso, que deixou esfriar o amor, recebe a promessa de uma proximidade que jamais esfriará. No paraíso de Deus, a igreja desfrutará comunhão sem fim, porque quem me garante essa comunhão não sou eu, não são minhas obras, mas é Cristo e a obra redentora de Cristo. Essa promessa torna aqui o chamado ao arrependimento urgente. Não é isso que Cristo fala aqui? Ele fala, olha, lembra de onde você caiu, se arrepende, volta. Cristo não chama Éfeso de volta ao primeiro amor, porque ela merece uma segunda chance. Não volta porque, sabe, igreja, você merece uma segunda chance. Éfeso mereceu a primeira chance? E a segunda? E a terceira? E nós? Muito menos. Mas ela recebeu uma segunda chance, porque o que oferece essa segunda chance e o que essa segunda chance é dada é grande demais para ser perdida por frieza espiritual. A advertência de Cristo nos leva a uma pergunta importante. Como Éfeso poderia recuperar o que havia perdido? Essa é a pergunta. O que é que ela perdeu? O primeiro amor. O que é que ela não tinha? A alegria da comunhão com Deus. E como faz para ter isso de volta?
Não é abandonando a verdade? Claro que não. Não é abandonando o trabalho? Claro que não. Nem o discernimento? Claro que não. Você continua trabalhando, continua expulsando a mentira, não comunga com o pecado, continua fazendo o que você fazia. Contudo, você precisa fazer com que esses meios que Deus te dá, você o faça por alegria, por amor ao Senhor Jesus, não abandonando a verdade, nem o trabalho ou o discernimento, mas voltando a Cristo por meio do trabalho, por meio do discernimento, por meio da dependência. O problema não estava nos meios, mas na maneira como eles eram usados. Às vezes, uma pessoa pode rejeitar o pecado apenas para ter uma pureza moral. Não caio em pecado. Para quê? Para falar mal de quem cai no pecado. Está certo isso? Claro que não. Eu não caio em pecado, eu luto contra o pecado. Para quê? Para agradar o Senhor Jesus que eu amo. Não é diferente? Por que você não faz fofoca? É para ninguém falar mal de mim. Não. É porque o meu Deus não quer. Percebe? O valor é diferente, a motivação é diferente. O problema não estava nos meios, mas na maneira como eram usados. A palavra de Deus pode se tornar apenas informação. Já viu a pessoa que sabe a Bíblia de capa a capa? Apenas informação. A oração, apenas uma prática fria, distante, às vezes só para falar na cara do outro. Eu passei a noite orando, eu estou em jejum e oração. A comunhão com a igreja, apenas uma rotina. Ah, por que você vem na igreja? Não, porque eu aprendi com meu pai vir na igreja todo domingo. E eu não posso deixar para honrar a memória do meu pai. Não. Somos chamados por Cristo para voltar a usar os meios de graça com o coração voltado para o Senhor, que nos meios de graça nos aproxima dele. Não basta ler a Bíblia, sabia? Precisamos encontrar Cristo na Bíblia. É diferente ou não é? Não basta orar, precisamos buscar o Pai. Não basta apenas estar na igreja, precisamos desfrutar da comunhão com Cristo e da comunhão com os outros irmãos. Precisamos usar a palavra de Deus, a oração e a comunhão para nos aproximarmos de Cristo, que amamos de todo o coração. Eu quero encerrar nessa meditação, nessa noite, sobre o que é que Adão não teve. E antes que você diga que era umbigo, não é isso? Eu quero lembrar os irmãos que a palavra não foi dada apenas para aumentar o nosso conhecimento, mas para nos conduzir a Cristo. A oração não foi dada apenas para nos fazer apresentar a Deus nossos pedidos, mas para nos aproximar do Pai. A comunhão da igreja não foi dada apenas para manter uma estrutura, mas para nos lembrar que pertencemos ao corpo vivo daquele que nos salvou com a sua própria morte. O problema, aqui em Éfeso, e muitas vezes na nossa vida, não é a falta de trabalho, não é a falta de discernimento. Fala a verdade. Você e eu sabemos o que é errado nessa vida. Sabemos ou não sabemos? Te finge que não sabe às vezes, né? O problema não é a falta de discernimento, nem a falta de perseverança. Você estava aqui em Cristo ano passado e no ano anterior. E há uns 20 anos. Estamos firmes aí na presença do Senhor. O problema é que nós devemos usar todas essas coisas com a motivação certa de aproximar o nosso coração
ao coração de Jesus. Adão teve um jardim, um mandamento e uma árvore ao alcance dos seus olhos. O que lhe faltava não era algo que pudesse encontrar no jardim, mas o que faltava para Adão era a garantia de que jamais perderia a árvore da vida. Essa é a diferença entre o paraíso que Adão guardava e o paraíso que Cristo nos dá. Um podia ser perdido, e foi. O outro foi comprado para nunca mais ser perdido por nós. Amém, irmãos? Por isso, a igreja em Éfeso não é chamada a voltar a um jardim, mas para voltar para alguém maior do que o jardim. E a pergunta que a carta coloca diante de nós não é apenas se continuamos fazendo coisas para Deus, mas se essas coisas continuam sendo caminhos pelos quais encontramos aquele que, ao contrário de Adão, não apenas nos conduz à árvore da vida, mas garante que jamais seremos expulsos da presença de Deus. O que é que Adão não teve? Adão não tinha Cristo. E o que é que nós temos? Cristo, que nos garante levar-nos para um lugar onde nos alimentaremos para sempre da árvore da vida. Aliás, lá no final, capítulo 21, capítulo 22, você vai encontrar a árvore da vida onde? Plantada de um lado e do outro do rio que sai da presença do Senhor. E olha que interessante, uma árvore que está plantada de um lado e do outro do rio significa o quê? Só tem uma árvore? Não, né? A árvore da vida é uma qualidade só, mas Apocalipse vai dizer assim, a árvore plantada de um lado e do outro do rio, dá a impressão para nós de que há muitas árvores da vida, essa espécie de planta. E diz lá que até suas folhas curarão as nações. E essa árvore, símbolo da presença de Deus, Jesus promete para todos aqueles que estão unidos a Ele, em comunhão com Ele. Amém, irmãos? O que é que Adão nunca teve e nós temos? Cristo, como garantia de acesso à árvore da vida. Que Deus nos abençoe, que Deus nos faça amar a Cristo mais, depender de Cristo mais. E quando você for ler a Bíblia, é para achar Jesus. Não é para esfregar na cara do outro que você sabe um versículo que ele não sabe. Quando você orar, não é para ficar contando, tá vendo? Eu passei a noite em oração. Não. É para orar em secreto. E Deus que vem em secreto nos recompensará. Quando a gente trabalhar, quando fugirmos do pecado, é porque amamos o nosso Senhor. Vamos orar? Feche seus olhos. Peço ao Senhor que te abençoe. Se essa igreja fria, que fazia muitas coisas certas, mas não tinha o amor por Cristo como deveria ter, ela foi chamada ao arrependimento. A igreja em Éfeso não foi abandonada por Cristo. E talvez você pense, pastor, eu estou tão frio, falta mais amor no meu coração por Jesus. Eu quero crer, e eu creio que se você está aqui ouvindo essa palavra, é porque Jesus está dizendo para você, se arrepende e volta. Porque ao vencedor, eu darei a ele acesso à árvore da vida. E ninguém, nem ele mesmo, jamais vai tirá-lo do meu paraíso. Peço ao Espírito Santo que coloque essa crença no seu coração,
em nome de Jesus. Pai amado, nós oramos a Ti, confiados de que esse texto foi deixado para cada um de nós. Esse texto que nos convida a orar, meditar na palavra, perseverar com o propósito de estarmos mais próximos do Senhor. Que a nossa comunhão uns com os outros tenha esse objetivo de nos firmarmos juntos na presença do Senhor. Claro, Pai, te pedimos as outras coisas. Que não sejamos enganados por falsos apóstolos. Que o nosso coração nunca se incline para a imoralidade, para o pecado que desagrada ao Senhor. Mas nós queremos muito mais do que isso. Nós queremos a alegria de viver em comunhão com o Senhor. Obrigado por Jesus ser a nossa garantia, por Jesus ser o nosso fiador, por Jesus ser aquele que nos coloca no teu paraíso, Pai, e nunca mais sairemos daí. Obrigado. Que na vida de cada um dos meus irmãos a graça do Senhor seja vista. Que essa semana que se inicia no trabalho, nos estudos, no dia a dia, que o Senhor segure nossos pés e nossas mãos, nos faça andar em novidade de vida, uma vida feliz, plena, porque temos certeza de que estamos caminhando para o paraíso do Senhor. Nos fortaleça. Quando tivermos embates, quando tivermos, ó Deus, oposição, quando tivermos, ó Deus, lutas durante essa semana, nos conduza, nos dê sabedoria e nos proteja de todo mal. Queridos irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e a consolação do Espírito Santo repouse sobre nós, povo, Igreja de Jesus, hoje e eternamente. Amém e amém. Amém, irmãos? Que bênção que Adão nunca teve e nós temos Jesus nos sustentando. Que você seja abençoado, você que nos acompanhou até agora aí, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Queridos irmãos, terça-feira teremos reunião de oração, quinta-feira tem culto no lar, nós vamos confirmar depois aonde será, tá bom? E a gente compartilha com os irmãos. E você sabe que dia é hoje, né? Hoje é dia dos pais. Tivemos um café da manhã e nós vamos ter agora um lanche para comemorar o dia dos pais também. Tem ali cachorro quente, tem ali pastelzinho frito, coisa boa, né? Então, eu vou estar ali na porta já cumprimentando os irmãos e a gente já sai ali, vai para o salão, não vai embora não, fica mais um pouquinho, está cedo ainda para a gente conversar e crescermos juntos. Deus te abençoe em nome de Jesus.